Olá, eu sou a professora Rosiane de Moraes e hoje no nosso componente curricular de Ciências do Campo estaremos abordando o tema de conceitos de ecologia e ecossistema. Eu acredito que esse tema você já deve ter percorrido ele durante a disciplina de ciências que você tem realmente ou de biologia no ensino médio. O que nós vamos ver hoje é como que nós podemos estar utilizando esses conceitos só que voltado para a sua realidade do campo, de que forma que realmente eles vão estar sendo empregados e de que forma que ele pode contribuir na sua prática educativa. Para que a gente possa entender um pouquinho, nós vamos entender agora, vamos estar falando o que é ecologia, tá? A gente vai observar que a palavra ecologia, eco, ela vem da palavra oikos, que na realidade é uma palavra que deriva do grego, que ela significa casa, e logos, que é estudo. Então, nós vamos observar que a ecologia é o estudo da casa. Você já pensou para parar um pouquinho e aí, será que é minha casa? Então a gente vai observar agora. Então nós vamos perceber que a ecologia, ela vai estudar as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. De que forma que eles interagem, de que forma que esses elementos que estão ao seu redor, ele pode interferir na vida de todos os seres vivos, seja ele microscópico ou seja ele macroscópico, tá bom? Então nós vamos observar que quando nós trabalhamos essa questão da ecologia, nós estamos falando do planeta Terra. Nós vamos compreender como que essas relações elas vão se dar a nível de planeta. E você já parou para pensar como que isso pode interferir no nosso dia a dia? Bom, então a gente vai perceber agora qual é a importância então, qual é a relevância desse tema realmente, principalmente a todos esses contextos que nós estamos observando. A primeira relevância dela é o quê? Conhecer para entender. Se eu não conheço algo, não tem como eu nem expressar uma opinião. Como que eu vou compreender aquilo que está acontecendo ao meu redor, sendo que eu não entendo como funcionam os processos básicos das relações entre os seres vivos? E isso vai ser muito importante, principalmente para você que vai estar atuando no campo, que vai ter as suas peculiaridades, que vai ter as suas particularidades e que nem sempre a gente acaba percebendo esses detalhes. Para isso, a gente também vai ver que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje dois conceitos, o que é preservar e o que é conservar, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Para isso, nós precisamos o quê? Para que conhecer? A gente precisa conhecer primeiro para que a gente possa elaborar, por exemplo, estratégias. Hoje se fala muito de um tema que é o aquecimento global. Você deve ter percebido que os últimos dias no noticiário deve ter falado muito da questão do desmatamento, do número de queimadas, ainda mais nesse período que nós estamos de estiagem. Então nós vamos observar que é importante eu conhecer essa dinâmica, essa organização desse sistema para que eu realmente consiga elaborar estratégias para depois então eu buscar o quê? O equilíbrio. Lembra que nas aulas anteriores a gente comentou sobre a questão que impactos a gente vai perceber que sempre vai ter nas nossas atividades humanas. Agora, nós temos como minimizá-los, tem como nós estarmos reduzindo esses impactos e a forma como ele vai interferir no nosso dia a dia e na nossa qualidade de vida. Então, a gente vai observar que esse equilíbrio, que nem essa balança está mostrando, ela é primordial. Então, nós temos que ver a questão ambiental, nós temos que ver a questão social e nós também temos que ver a questão econômica de como isso tudo se organiza, tá? Então, para que isso, nós temos dois tipos de teoria. Nós temos a chamada teoria preservacionista e nós temos a teoria conservacionista. O nome já fala, preservar. Quando você pensa nesta palavra, o que ela te remete? Preservar. Ela vem realmente daquela palavra que a gente tem aqui, inclusive em vermelhinho, que é o quê? Restringir. Então, o nosso estado, por exemplo, nós temos inúmeros parques nacionais.
né? Os parques ecológicos. Agora, existem parques, existem áreas que a gente não pode ter atividade realmente humana, uma atividade agrícola, como nós observamos. Então, ela realmente tem que ser restrita para que eu consiga manter a fauna e a flora daquele determinado local que ela vai ser importante, para ela que aquele local ela é fonte de pesquisa, então eu não posso que ela tenha tanta interferência externa. Agora, já as teorias conservacionistas, elas vamos dizer, e também a que eu mais gosto, aquela que eu mais acredito, que é a teoria conservacionista, tá? A teoria conservacionista, nós vamos ver que ela vai buscar o quê? O equilíbrio, ela vai tentar conciliar as atividades econômicas, a presença humana que nós vamos observar, também junto com essa questão ambiental. Então, uma restringe totalmente e a outra ela vai permitir o quê? Esse conciliamento, como que eu posso estar organizando a atividade humana juntamente com a atividade econômica e as outras atividades que podem gerar renda, emprego e assim por diante, tá? Entenderam? Lembre-se, teoria preservacionista, preservar. Tá? Então, ela restringe. Nós vamos ter lá a teoria conservacionista, que vai ser aquela teoria de conciliar, quer dizer, eu vou juntar uma coisa à outra e tentar buscar, então, este equilíbrio total, ok? Vamos lá. Agora, para que a gente possa compreender um pouco sobre a ecologia, é importante também a gente ter conhecimento de alguns conceitos. E para esses conceitos, nós vamos observar que, primeiro, vocês olhando essa imagem, eu tenho aqui uma arara canindé, que hoje ela é símbolo, né? Ela é a ave símbolo de Campo Grande. Nós vamos ver que a arara canindé, ainda mais esse período, na realidade a gente vai ter outras aves que durante esse período vai estar presente na nossa cidade, que é o período de reprodução delas, então elas estão bem ativas, vocês vão perceber que elas estão bem movimentadas. O que a gente vai ver? Quando eu penso no indivíduo sozinho, eu estou falando de espécie. Então, quando a gente fala assim, o que seria uma espécie? Seriam indivíduos, que eles é o organismo, aquele indivíduo, que ele consegue se reproduzir e gerar novos descendentes. Agora, quando eu tenho já um conjunto de indivíduos, de organismos da mesma espécie, aí eu estou falando em população. Tá? Então, quando eu tenho apenas uma única ave, vamos pensar, eu tenho você bonitinho é a espécie, você, sua família ou a família de araras, como nós estamos observando, ela é a população. E agora? E comunidade, o que será que vai ser? Comunidade, nós vamos ver que é o conjunto dessas espécies que elas estão interagindo. Tanto que nessa imagem eu fiz questão que a gente realmente explorasse aquelas plantas, aqueles animais que nós temos no nosso estado. Então, nós vamos ver que é um conjunto de várias espécies juntas. Por exemplo, vocês já perceberam como que muitas vezes a gente utiliza esse conceito errado no nosso dia? Tem lá uma chamada. Convidamos a comunidade do bairro tal a participar de uma reunião lá na escola. Será que essa palavra ela foi utilizada de forma correta? O que você acha? Lembra? Comunidade é a junção de várias espécies. Então, eu vou levar o cachorro, periquito, papagaio, meu gatinho. O que você acha? Então, quando a gente fala, quando a gente emite um convite, então eu tenho que chamar a população. Então, você pode perceber que muitas vezes a gente acaba utilizando terminologias erradas no nosso dia a dia e que a gente acaba não percebendo. Combinado? Vamos para o próximo? Agora, se eu tenho que a ecologia é o estudo da casa, é o estudo do ambiente, é o estudo da relação dos seres vivos com o ambiente, mas será que esse ambiente eu só tenho coisas vivas? O que vocês acham? Nós vamos ver que, por exemplo, nesse slide, a gente tem que ecossistema, ele vai ser a junção dos elementos bióticos com os abióticos. Mas, professora, o que é biótico e o que é abiótico? Nós vamos perceber que biótico, o nome já fala, bio, vida. Então, são todos os elementos, são tudo aquilo que tem vida naquele local. Já os abióticos, nós vamos ver que o A na biologia, na ciência, ele é uma negação.
O que seria esse A? Então quer dizer que não. Se bio é vida, quer dizer que então não tem vida. Então nós vamos perceber que esse ecossistema, então ele vai ser a junção das coisas vivas e não vivas que permite esse equilíbrio e essa organização de todos nós. Por exemplo, a água em si, ela é um elemento necessário para todos os seres vivos. Eu vou ter o ar. Nesse ar, ele é composto por vários gases que nós vamos perceber. Então, é primordial, por exemplo, no nosso caso, humanos, a presença do gás oxigênio para que a gente possa respirar. As plantas já necessitam do gás carbônico. Então, nós vamos perceber que esses elementos, apesar deles não terem vida, eles são necessários para a manutenção dos outros, né? Para a manutenção dos seres vivos. Novamente, do microscópico, quer dizer, aquele que eu não consigo ver a olho nu, eu preciso de algum equipamento, ao macroscópico, que já são aqueles seres vivos que a gente já consegue olhar, observar, sem o uso de uma lente, sem o uso de um microscópio ou uma lupa, de outro equipamento melhor. Tudo bem? Alguma dúvida? Lembrando, bio, vida, biótico que tem vida. Abiótico quer dizer A é negação, bio, vida. Então, não tem vida. Então, o ecossistema vai ser a junção desses dois meios. Combinado? Vamos lá. Mas para manter o quê? Para manter o que a gente chama de biosfera. A biosfera, ela vai ser o quê? O conjunto de todos os ecossistemas que nós temos no nosso mundo, no nosso planeta Terra. E para isso, para que eu consiga manter esse ecossistema, nós vamos ver, como já discutimos nessa aula e nas nossas próximas aulas, de que forma esse equilíbrio ele vai ser possível. Tá? Então, a questão da biosfera, ela vai ser primordial para que a gente realmente compreenda como que esses organismos eles vão interagir. E aí, o que você acha? Na sua realidade do campo, o que você percebe quando eu trabalho a ecologia no campo? Como que eu posso estar contemplando? Será que quando eu vou colocar uma criação de gado, uma criação de algum tipo de ovino, de suíno, eu estou pensando nesse meio biótico, abiótico, de que forma que essa atividade agrícola ela pode estar interferindo no meu dia a dia? De que forma que ela pode estar interferindo realmente nessas relações entre os seres vivos que estão fazendo parte disso? E o principal, quando falamos de ecossistema, não se esqueça, você faz parte dele, tá? Você não é algo isolado, você é parte integrante dessa grande biosfera. Bom, a nossa aula encerra por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.